Amós capítulo 3, e nós vamos até o capítulo 4, verso 3. Essa é a nossa porção de hoje, da Palavra de Deus. Amós 3, 1 ao 4, 3. Leiamos e ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que se tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que opressão há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e a parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós a todo domingo aqui, cultuando ao Senhor, procurando sermos fiéis a Ti, e queremos ouvir mais uma vez a Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra é poderosa, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de discernir as intenções e pensamentos do coração. E pedimos que pelo Teu poder, pela Tua graça, use a Tua Palavra e que ela penetre no nosso coração, na nossa alma. Fira o nosso coração e que ela restaure o nosso coração. Leva-nos à resposta que o Senhor deseja em nós, para a glória do Teu nome. Amém. O crescimento dos evangélicos no Brasil tem sido algo muito destacado em algumas mídias. Os dados do IBGE mostram um crescimento contínuo nas últimas décadas. Por exemplo, no ano de 1980, estima-se que havia no Brasil cerca de 6,6% de evangélicos. No ano de 91, 9%. No ano 2000, 15,4%. No ano de 2010, 21,6% da população. E segundo o último censo de 2022,
a população, o povo evangélico representava da população brasileira 26,9% do Brasil. Isso chega a mais ou menos 47,4 milhões de pessoas que se denominam como evangélicas. Esse crescimento entre os evangélicos, porém, não significa necessariamente um crescimento equivalente a discipulado, maturidade espiritual e comprometimento com o Evangelho. Basta você fazer uma pesquisa na internet. Você vai encontrar casos conhecidos de corrupção ou crimes financeiros envolvendo igrejas e líderes evangélicos. Claro que é importante distinguir investigações, denúncias e condenações, mas só o fato de já haver investigação já acende um alerta. Por exemplo, só para citar um caso, neste ano de 2026, um deputado federal conhecido como Pastor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção relacionada à cobrança de propina para liberação de emendas parlamentares. Quando a Bíblia fala de corrupção, ela inclui mercantilização da fé, ou seja, usar a fé como meio de ganho de dinheiro, abuso espiritual, exploração financeira, imoralidade, busca por poder, falso ensino e falsos mestres e culto à personalidade. Há vários textos na Bíblia, principalmente em 2 Timóteo, 2 Pedro e 2 Timóteo capítulo 3 e capítulo 4, em que mostra que haveria tempo em que pessoas não suportariam a sã doutrina, mas procurariam para si mestres que lhes diriam o que era agradável. Pedro vai dizer que há pessoas em que elas procuram dar folga ou que os outros concordem com suas práticas libertinas. Paulo, em 2 Timóteo 3,5, diz que haveria ou há entre aqueles que se chamam cristãos, que têm apenas a simples aparência de piedade. O que significa isso? Parecem ser crentes, dizem ser crentes, mas de fato nunca o foram e não são. O que é que nós podemos perceber? Parece que ser evangélico ou ter este título é como se conferisse um status de moral e segurança, como se a pessoa fosse intocável e correta só por carregar este nome. Bom, por causa do peso e do que este nome representa, evangélico, deveria ser diferente, não é? Mas parece que simplesmente chamar-se evangélico é como se a pessoa estivesse segura, lhe conferisse algum status de segurança. E na atualidade, há quem se diz evangélico e tem práticas religiosas e morais totalmente contrárias ao que a palavra evangélico significa. E o que ela significa? Alguém que defende e vive e professa o evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles que dizem ser, muitas vezes, evangélicos, têm uma vida totalmente contrária ao que este evangelho nos ensina. Então, nem todo evangélico é cristão. Nem todo evangélico é discípulo. Basta olhar a internet e você fazer a pesquisa que você vai achar. O crescimento numérico do evangelicalismo brasileiro não foi necessariamente acompanhado por igual crescimento em santidade, discipulado e fidelidade às Escrituras. Qual é o resultado que nós vemos? O resultado é que muitos que professam o nome de Cristo vivem de forma que não se dá para distinguir entre aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem. Confirmando assim
o alerta das Escrituras de que nem todos os que pertencem visivelmente ao povo de Deus são de fato regenerados, são de fato convertidos. Os dias do profeta Amós, quando ele anunciou a palavra de Deus para a nação de Israel e as outras nações ao seu redor, não era diferente desse nosso contexto. A marca do povo de Israel era essa religiosidade. Eles, sendo o povo escolhido, que Deus retirou da escravidão do Egito para o adorar e para o servir, tendo como privilégio a lei e as promessas, eles não viviam de forma que a graça e a glória, a bondade e a misericórdia de Deus fosse demonstrada. Antes, eles se voltaram contra a sua palavra, não obedeceram a Deus. E uma das consequências de se andar longe de Deus é uma completa desfiguração da imagem de Deus nos relacionamentos humanos. Deixa eu repetir isso que é importante. Uma das consequências de se andar longe de Deus é uma completa desfiguração da imagem de Deus nos relacionamentos humanos. Isso a gente já começa a ver aonde? Gênesis 4. Caim andou longe de Deus e matou o seu irmão. É por isso que Deus, por meio de Amós aqui, trata com o seu povo eleito, perceba bem isso, mostrando que o povo eleito, por carregar esse nome, irá prestar contas perante Deus, por ser a única família escolhida dentre todas as nações, dentre todos os povos da terra, e não andavam conforme a sua eleição. Deus, porque vocês são os meus eleitos, eu vou tratar com vocês. Olha o verso 2, capítulo 3. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Se esse era o cenário de nós, semelhante aos nossos dias, a ideia do texto é: o Senhor ruge contra o seu povo privilegiado com a eleição divina por causa de sua religiosidade e opressão. O Senhor ruge contra o seu povo privilegiado com a eleição divina por causa de sua religiosidade e opressão. Como é que nós vemos esse desenvolver dessa ideia? Como é que Deus faz essa prestação de contas aqui em Amós? Como a prestação de contas dos eleitos é realizada aqui? Primeiro aspecto disso é o verso 1 a 8, em que o cenário que nós vemos aqui é a responsabilidade da eleição e a autoridade da profecia. Nesse aspecto, o que está aqui, a ideia nesse bloco, é que Deus responsabiliza seus eleitos por suas maldades e autentica a palavra do profeta como rugido de seu juízo. Observe bem, Deus recorda a Israel que de todas as famílias da terra, Deus os escolheu e os tirou da terra do Egito. Deus está relembrando o seu amor e a sua eleição, o aspecto pactual das suas promessas que ele havia feito ao seu povo, e feito ainda a Abraão, dizendo: olha, vocês serão escravos numa terra, mas eu me lembrarei de vocês, e voltarei para vocês, e os tirarei de lá. Deus os escolheu, e eles deviam viver à luz desse grande amor e da misericórdia de Deus. Mas esse povo havia se desviado da palavra do Senhor, não mais obedeciam à voz de Deus. Nós então usa uma série de perguntas aqui, uma atrás da outra, perguntas que parece que já é uma pergunta chamada de pergunta retórica, ou seja, que a gente já sabe a resposta é óbvia, sobre a causa e o efeito. Ele usa essas figuras aqui, do verso 3 até o verso 8, para mostrar, usando essas figuras de leão,
a armadilha, a trombeta, para justificar o que Deus está fazendo. Todas essas perguntas, verso 3 a 8, têm como objetivo mostrar que Deus irá responder ao que está acontecendo em seu povo, no meio do seu povo. A resposta é óbvia. Por exemplo, só para citar um, ele diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A resposta é óbvia, não. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Também não. Basicamente o que Deus está dizendo por meio de Amós é, vocês me desobedeceram. Será que vocês acham que eu não vou fazer nada? Eu vou cumprir aquilo que eu disse no passado. E o que ele disse no passado? Deuteronômio 28. As consequências da obediência e da desobediência. Eu vou discipliná-los, eu vou julgá-los. Então Deus, através dessas perguntas, está dizendo, vocês me desobedeceram. Vocês acham que eu não vou agir com relação a isso? E o conceito aqui de ser a única família escolhida fundamenta esse princípio bíblico de que a quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. Lucas 12, 48. Jesus está reverberando isso em Lucas. A imagem de Deus, rugindo como um leão, aponta para Jesus Cristo como sendo o leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5:5, que vem para julgar sua igreja. E se você lembrar do contexto de Apocalipse 5, você vai ver que Jesus estava alertando as igrejas que não estavam andando conforme a sua palavra. E ele veio para bradar, e ele bradou contra essas igrejas. Portanto, Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Isso é interessante o que está dizendo. O que Deus disse aqui é que Deus não fará nada sem revelar seus segredos aos seus profetas. Tudo que vai acontecer, eu já disse a vocês. Eu já falei para vocês. E eu não vou fazer nada sem que vocês sejam advertidos antecipadamente. E por que isso? Porque Deus quer que nós acordemos, Ele queria que o seu povo acordasse, se despertasse e se arrependesse. E essa ideia de que Ele não faz nada sem revelar os seus segredos aos profetas, cumpre-se em Cristo. Como? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz que havendo Deus falado de muitas maneiras no passado aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus continua falando hoje, e a sua palavra é Jesus Cristo. A sua palavra está em Jesus. Ele continua bradando, rugindo, falando através desse leão. O segundo aspecto disso, então, que nós vamos ver, é o veredito sobre a corrupção de Samaria, dos versos 9 a 12. Mas deixe-me antes aplicar esse primeiro ponto. Se Cristo é uma palavra, a palavra de Deus deve ser recebida com temor e tremor, porque Ele não age antes de avisar. E tudo que Ele disse que fará, já está revelado. Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Importa que nós o ouçamos e não endureçamos nosso coração. Como Ele disse às igrejas em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aspecto, agora, é que há um veredito sobre a corrupção de Samaria. Samaria era o reino do norte, era a capital do reino do norte em Israel. Que é interessante o cenário, porque Deus dá um veredito sobre essa corrupção. E Deus está convocando nações pagãs, observe isso, Deus convoca nações pagãs, nações estrangeiras, para verem a opressão que está em Samaria. E sentencia esse povo
a um saque total, a uma destruição total, que não vai restar nada do seu estilo de vida. E seu estilo de vida é luxuoso. Observe que no verso 9 a 12, ele diz: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, ou seja, Filístia, e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela e que são no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é certo, o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e a parte do leito. Ironicamente aqui, os castelos de Dod, que é Filístia, e os castelos do Egito são chamados para testemunhar os tumultos e as opressões que estão acontecendo no próprio povo de Deus. Que vergonha é para o povo eleito de Deus quando os ímpios veem a mão de Deus pesar sobre o seu próprio povo. É como se Deus mostrasse e vindicasse: eu sou o rei e eu não passo pano para ninguém. Não passo pano para ninguém. Ao chamar o Egito e a Filístia como juízes, Amós aqui reforça que a lei moral de Deus é manifesta a todas as nações. Porque o povo de Israel vivia oprimindo os pobres. Vivia uma vida de luxo em muitos lugares, enquanto muitos eram desprezados. Os reis viviam uma vida nababesca, uma vida de luxo, enquanto os menos favorecidos sofriam em Israel. Deus escreve sua moral nos corações dos homens. Todos sabem o que é certo e o que é errado. E interessante que o Senhor diz: olha, Israel não sabe fazer o que é reto. E Israel armazena em seus palácios o produto do roubo. Isso é muito forte. Olha, observe comigo. Verso 10. Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. O castigo aqui é lógico, irmãos, o que Deus anunciou por meio de Amós a Israel. O inimigo cercará a terra e saqueará esses mesmos palácios onde há tesouros. Ou seja, aquilo que vocês conseguiram conquistar através de opressão, de violência contra o meu próprio povo, tudo isso será levado pelo seu inimigo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No verso 12 é a conclusão. O Senhor dá uma sentença para Israel e diz: olha, assim como o pastor livra duas pernas e um pedacinho da orelha de uma ovelha da boca de um lobo, assim serão salvos os filhos de Israel, com apenas o canto de uma cama e a parte do leito. Qual é a imagem aqui? Vai haver uma devastação total pelos inimigos que vão entrar em Israel, que entraram em Israel, que não sobrou quase nada para eles. É um pedacinho só que eles tinham. Um pedacinho da cama, um pedacinho do leito. Aquilo que restaria de Israel não teria valor algum, seria apenas vestígio do seu estilo de vida luxuoso, do seu estilo de vida nababesco, cheio de riquezas, conquistadas pela opressão, através da opressão, da violência, através da corrupção, do engano, do jeitinho judeu. A gente não tem um jeitinho brasileiro, eles tinham um jeitinho judeu. Sabe o que a gente percebe, meus irmãos? É esse povo que era eleito de Israel. E que Deus disse: vocês são a única nação que eu escolhi, rei da terra do Egito. Que tinham as leis, os profetas, as promessas. Sabe o que a gente aprende hoje?
ter acesso à palavra de Deus e participar de uma igreja não garante imunidade. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Se a nossa conduta social for tão corrupta que o mundo olhe e se choque, eu não acredito no que eu estou vendo, como era o caso que Deus chamou Asdod e o Egito para olhar para Israel e dizer, olha a desolação que está acontecendo lá, as violências que... Se a nossa forma de vida choca o mundo, nós estamos debaixo do juízo iminente de Deus. Agora olha o cenário brasileiro. Diante de tantas atrocidades e coisas que acontecem aqui, de um país que se diz evangélico, quase metade da população brasileira dizendo, eu sou evangélico, que carrega esse nome, que deve representar o Evangelho de Jesus Cristo, não faz a gente perguntar e pensar, parece que nós estamos debaixo de juízo divino, diante de tantas coisas que têm acontecido nesse país. Deus está julgando o Brasil. O pecado não é apenas uma falha pontual. A gente tem que lembrar disso. Mas é um processo que nos torna incapazes de discernir a retidão. Veja que Israel, que tinha a lei, tinha as promessas. Deus declara, Israel não sabe fazer o que é certo. O pecado é um processo que nos torna incapazes de discernir o que é retidão. Devemos, meus irmãos, examinar se as nossas necessidades de luxo, muitas vezes, ou lucros profissionais, estão sendo construídos sobre o esmagamento de outros e o que é detestável ao Senhor. Terceiro aspecto disso. Deus convoca o povo, sentencia o povo a um saque total que não vai restar nada. E agora o Senhor anuncia a destruição da vida religiosa deles. Isso vai dos versos 13 a 15. Há um juízo de Deus contra a religiosidade e o luxo. No versos 13 a 15, o que nós vemos? Observe comigo, leia lá. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Nós vemos aqui nesse texto, o Senhor anuncia a destruição dos altares de culto hipócrita e das mansões de marfim, revelando a total fragilidade das seguranças humanas diante da santidade divina. Esse é um cenário muito chocante para nós. Porque Betel era um lugar de culto ao Senhor. Mas era um lugar de culto em que o povo estava indo para cultuar de forma hipócrita. Eles oprimiam o pobre, construíam suas riquezas com opressão e violência, e depois iam para Betel para sacrificar ao Senhor com a cara mais lavada que existia no mundo, como se nada tivesse acontecido. Por isso que o afastamento longe, ou um afastamento da palavra de Deus, é uma completa desfiguração da imagem de Deus nos relacionamentos humanos. O povo ia para Betel para cultuar ao Senhor, mas era um culto hipócrita. Diz o texto, Deus está dizendo, eu vou cortar as pontas do altar, eu vou destruir o altar.
Porque o altar simbolizava refúgio e expiação, refúgio, segurança, e expiação, perdão de pecados. E essas pontas seriam cortadas e cairiam por terra. Meus irmãos, onde a religião não tem poder ético, ela não oferece proteção contra desastre. Se a religião não mudar o nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos, falamos e vivemos e como pensamos, não serve para nada. Deus diz, eu vou destruir as casas de marfim. Você já viu uma casa de marfim? Eu nunca vi, mas eu imagino que devia ser uma suntuosidade enorme. Casa de marfim. Naquele tempo, o marfim era um preço absurdo, caro. Só barão, como a gente costuma dizer, tinha. E Israel estava cheio dessas riquezas. Não é porque as riquezas são más em si, mas como eles adquiriram as riquezas era o problema. E Deus diz, eu vou destruir as casas de marfim de vocês, as casas de verão, sabe? As casas que vocês saem para passar férias. A falsa religião, ela produz uma sociedade falsa. A falsa religião produz uma sociedade falsa. Porque a falsa religião, ela foca em apenas aparências e bens materiais. Mas bens materiais e aparências, Deus reduz a pó. E não é parecido muito com o que a gente vê hoje em dia, nesse universo evangélico? Gente que se diz evangélico, mas está prometendo o quê? Em nome de Deus. Bens materiais. Resolução dos problemas financeiros. Aí num culto lotado, cheio de gente, que não é culto, é uma reunião de pessoas, diz assim, você que está passando por problema financeiro, meus irmãos, nesse Brasil, de mais de 220 milhões de pessoas, quem é que não está passando por problema financeiro, meu Deus do céu? Por dificuldades. E o povo lá nos dias de Amós, adquirindo riqueza, oprimindo o pobre, pisoteando os necessitados, tirando deles o sustento, principalmente a elite religiosa e a elite, os reis, a liderança do povo, massacrava o povo. E depois iam para Betel para cultuar ao Senhor. Aquilo que era o símbolo do sacrifício e culto, o altar de Betel, Deus diz, isso não vai proteger vocês. Parece muito com o dia a dia do evangélico brasileiro, né? Pinta e bola e vai para o culto de domingo achando que está tudo certo. Não, agora eu estou seguro. E às vezes faz as coisas e posta ainda na rede social lá uma foto totalmente escrachada e um versículo bíblico embaixo. Não tem nem o que dizer, né? Jesus mostra que Ele é o verdadeiro templo e Ele é o verdadeiro sacrifício. Como é que a gente se refugia? Como é que a gente escapa? Como é que as pessoas podem escapar e viver uma religião verdadeira, não culto hipócrita? Só em Jesus. Deus sentencia dizendo, olha, as casas de marfim de vocês eu vou destruir. Essa é uma advertência bíblica muito interessante que Jesus nos relembra, de que a vida do homem não consiste na abundância de seus bens, e que os tesouros terrenos são destinados à ruína diante do reino de Deus. Diante do reino de Deus. Agora, como é que a gente vê isso para nós? Se o Senhor anunciou a destruição dos altares de culto hipócrita nos dias de Amós e das mansões de marfim, revelando essa total fragilidade da segurança humana diante da soberania divina e da santidade divina,
Como é que a gente muda de uma religião hipócrita, de uma vida hipócrita? Cristo veio para transformar os nossos corações. Porque um culto verdadeiro ao Senhor começa a transformação do nosso coração, aspergido pelo sangue de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo que habita naqueles que confiam em Jesus, em sua morte e ressurreição, em seu favor para restabelecer as suas vidas com Deus, é por meio disto que nós podemos ter a nossa consciência purificada e uma vida reta diante de Deus. Porque uma vida de verdadeira adoração a Deus é demonstrada através da entrega de nossas vidas ao Senhor. E é demonstrada na forma como nós vivemos em relação a Deus e aos outros. Porque não existe culto ao Senhor se o meu relacionamento com Deus não estiver por meio de Cristo, e este relacionamento com Deus por meio de Cristo não me levar a um relacionamento correto com o outro. E isso é expressão de gratidão por causa do seu amor revelado na cruz do Calvário. Não é para conquistar alguma coisa, mas é apenas para expressar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus, nós oferecemos sempre sacrifícios de louvor a Deus, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós não devemos negligenciar a mútua cooperação, pois com esses sacrifícios de cooperação mútua, de ajuda ao corpo de Cristo, aos que precisam, ao próximo, ao semelhante, é que Deus se compraz desses sacrifícios. Não parece? Não, é totalmente o contrário da vida nos dias de Amós. Porque o povo era assim, o povo desprezava o outro e ia para o culto. Um culto hipócrita lá em Betel. Quando Deus está olhando, como se Deus dissesse assim, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui, cabra. Tu menospreza teu irmão, tu pisa em cima do necessitado, depois tu vem aqui para me adorar com esse sacrifício aqui? Você está achando que eu vou aceitar isso? Eu não vou aceitar isso. Jesus repete isso de uma forma bem interessante, falando, olha, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta num canto. Vai lá acertar primeiro o teu B.O. com o teu irmão. Depois você vem e faz a oferta. Não é isso que Jesus disse. Como é que nós oferecemos? Hebreus diz, portanto, através de Jesus, oferecemos sacrifício de louvor que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Na sequência ele diz, apoio mútuo, cooperação mútua, em viver em paz uns com os outros. Quarto ponto. Depois que Deus anuncia essa destruição dos altares de culto hipócrita, desse juízo contra a religiosidade, vem agora o juízo contra a elite insensível. Deus jura por sua santidade que a elite opressora, vivendo para o prazer à custa do necessitado, enfrentará um cativeiro humilhante e inescapável. Veja o capítulo 4, verso 1 e 3. Ele está falando agora com mulheres que viviam um estilo de vida luxuoso às custas do pobre. Ele diz, ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Deus chama aqui uma expressão forte, né? Vacas de Bazã. Que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com visga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Essa figura é bem interessante. O que ele quer dizer com vos levarão com anzóis e as vossas restantes
com visga de pesca. Seis, uma atrás da outra, pelas brechas. É a figura de que elas vão ser presas, cativas, pelo o exército inimigo que entraria. E elas seriam amarradas literalmente com anzóis no nariz, como eram escravos, eram amarrados com anzóis no nariz. E eram arrastadas uma atrás da outra. Sua luxúria e sua riqueza não lhe salvaria. Totalmente humilhadas. As vacas de Bazã. O profeta usa essa comparação aqui para descrever essas mulheres ricas de Samaria que vivem para esse prazer animal, oprimindo os pobres para financiar as suas bebedeiras, a sua riqueza, o seu luxo. E Deus jura pela sua santidade, mostra que o caráter moral de Deus exige a punição da injustiça social. Deus é santo. E é Deus que se levanta em defesa dos vulneráveis. Deus se levanta em defesa dos vulneráveis. E ele mostra então, a elite será levada. E aconteceu. A elite será levada para o cativeiro com anzóis, como peixes ou animais, saindo pelas brechas dos muros que antes as protegiam, pelos buracos do muro que foram destruídos. O luxo se transformará em tortura e expulsão. Deus estava anunciando, o juízo virá sobre vocês. Aquilo que eles julgavam como sendo sua riqueza e segurança, se transformariam em nada. E se você lembrar bem do contexto de Amós, Amós está profetizando em um tempo, durante o reinado de Jeroboão II, em que Deus estava alertando todo o tempo, se arrependam. Se arrependam. E se vocês não se arrependerem, eu vou vir em juízo contra vocês. Uma nação invadirá vocês, vai disciplinar vocês. Eu vou usar essa nação para disciplinar vocês. Deus requer, meus irmãos, que seu povo não faça acepção de pessoas. É isso que a gente encontra nesse bloco. Nós devemos tratar os outros com igualdade e honra diante de Deus. Não com desprezo ou indiferença, ou com privilégios a uns, outros não, por causa de sua posição. Tiago diz isso. Meus irmãos, se vocês virem alguém entrar na comunidade de vocês, alguém abastado, diga: sente-se aqui, à minha direita, de ser ao pobre, não, sente-se aos meus pés. Nós seremos réus de juízo de Deus, porque Deus não faz essa acepção de pessoas. A palavra, por meio de Tiago, nos alerta sobre esse perigo de desprezar e aceitar pessoas por causa de sua posição financeira. Porque se fizermos assim, não obedecemos à lei que nos ensina a amar o próximo, e a manifestação da verdadeira fé é revelada pelo modo como nós tratamos os nossos semelhantes. A manifestação da nossa verdadeira fé é revelada pelo modo como nós tratamos os nossos semelhantes que passam por necessidades. Então, deixe-me concluir. Nós temos o privilégio, a Igreja de Cristo tem o privilégio, como Paulo coloca na sua carta, de sermos eleitos, predestinados, segundo a vontade de Deus. Fomos escolhidos em Cristo Jesus. Agora, o privilégio da aliança de Deus por meio de Cristo não é uma licença para viver uma forma de vida totalmente contrária à palavra de Deus. O privilégio da eleição, da salvação, do chamado de Deus em Cristo é uma chamada para responsabilidade superior. Quando o povo de Deus substitui a justiça social e o arrependimento por rituais religiosos vazios e luxo desenfreado, o próprio Deus se torna inimigo deste povo.
E é por isso que talvez, como eu disse, talvez o Brasil esteja passando por um juízo de Deus. Recessão econômica, dificuldades econômicas, governos ímpios. Porque nós temos um povo no Brasil que quase 50% da nação se chama de quê? Evangélico. Mas não vive de acordo com o peso e a seriedade desse nome. Então diz, espera aí, eu preciso dar uma resposta a isso. Rugirá o leão sem que haja presa? A proximidade com Deus, irmãos, preste atenção nisso. A proximidade com Deus, conhecer a palavra de Deus, ser participante daquilo que Deus faz no meio do seu povo. Não é um salvo-conduto, como se fosse um cheque em branco para o pecado, mas é o fundamento para um julgamento mais rigoroso. Não podemos confiar em uma preservação barata ou em rituais religiosos se não houver mudança de vida. Vira e mexe a gente encontra pessoas, e até gente famosa que diz, me tornei evangélico. Mas olha o estilo de vida da pessoa. E o nome dos evangélicos a cada dia É jogado na lama, na sarjeta. E infelizmente, o mundo não tem dó. Muitos sabem fazer uma diferenciação. Não tem senso crítico para... Não é todo mundo que é assim. E sempre acaba sobrando para todo mundo. Tanto sérios, como aqueles que não vivem a seriedade da palavra de Deus. Então Deus permite, nesse cenário, que fortalezas humanas, a segurança humana, elas caiam, elas falhem, para mostrar que o único refúgio seguro é a comunhão com Ele. O único refúgio seguro está encontrado em Cristo Jesus. Quando o Senhor permite que as nossas seguranças sejam abaladas, Ele está nos chamando a buscar a Ele para que nós vivamos. E o pavor do juízo deve nos conduzir imediatamente ao pé de Cristo, o único capaz de restaurar aquilo que foi destruído pelo pecado. Então, qual é a resposta que nós, aqui em Brotas, e as pessoas deste país devem ter? Se temos proclamado que servimos ao Senhor, se temos dito que somos um povo evangélico, que professa o Evangelho de Cristo, qual é a resposta que nós devemos dar ao Senhor, diante de seus alertas, da seriedade contra o pecado, contra a injustiça social, por causa da eleição divina, porque de privilégio da eleição divina? A única forma de escapar do juízo que recairá sobre este mundo, suas iniquidades, é o arrependimento e o refúgio em Jesus Cristo. Essa é a única forma. Ele é o verdadeiro refúgio. Ele é a verdadeira segurança. E nele está a verdadeira salvação. É em Cristo que nós encontramos refúgio para o juízo de Deus. Agora, contudo, preste bem atenção. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, e que somos libertos do juízo de Deus, e esse juízo tem um aspecto de destruição, este privilégio que a Bíblia nos diz que temos sido escolhidos antes da fundação do mundo para a salvação, uma vez que somos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo e Deus operou em nossas vidas, mostra que a salvação se desenvolve em uma vida de santificação para com Deus e nos nossos relacionamentos humanos uns com os outros. Então, o privilégio da salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus.
que aperfeiçoa, que nos perdoa, nos justifica e que nos chama a viver de modo digno do Evangelho. Então nós devemos viver como um povo que tem os privilégios de Deus, mas de uma forma que o Evangelho do Senhor seja honrado. Porque o Evangelho que salva é também o Evangelho que santifica. É o Evangelho que nos transforma. É o Evangelho que transforma essa corrupção, que transforma o nosso coração, para vivermos de um modo que Deus seja apreciado neste mundo. Então qual é a resposta para mim e para você? Olhe para Cristo. Refugie-se em Cristo. Olhe para o que Deus tem feito e fez em Cristo. Como Deus tem amado o seu povo e tem advertido. Porque embora, e aí tem um ponto importante, embora todos aqueles que creem em Jesus tenham sido escapados do juízo divino, como é que é o juízo divino para o povo de Deus? É chamado de disciplina. O juízo de Deus para os crentes é disciplina. O juízo de Deus para os descrentes é destruição. Mas o alerta é o mesmo. Como a gente escapa da disciplina de Deus? Como a gente escapa desse juízo? Somente por meio de Jesus Cristo. De uma vida de arrependimento, olhando para Ele e pedindo: Senhor, transforma o meu coração. Transforma a minha vida. Que eu não viva de uma forma que despreza os outros. Que eu não viva de uma forma que esse privilégio da eleição seja jogado fora. Seja pisado por mim. Que eu despreze isso. Não. Que Deus nos conceda, a mim e a você, o arrependimento necessário quando ouvimos o seu rugido, da transformação para a transformação do nosso coração em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus existe refúgio e segurança. Que todos nós saibamos disso. Que esta cidade saiba disso. Que este país saiba disso. Somente em Jesus. Amém. Oremos.